Você aí, já parou para pensar no que pode ter de errado essa ferramenta nova do WhatsApp que acelera em 2 vezes a velocidade dos áudios? Olá, me chamo Neuci Maria Schiavo Lins, sou psicóloga clínica e psicanalista, especialista em reescrever histórias para adultos. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a síndrome do pensamento acelerado. Esta síndrome é o adoecimento da ansiedade. Bom, peraí, ansiedade já não é uma patologia? Aí que está o engano. A ansiedade é algo inato do ser humano e ela tem por objetivo nos proteger do perigo. Então, ao menor indício de perigo, ela nos prepara para a luta ou para a fuga, sendo ela a força motriz para a preservação da nossa espécie. Ela também regula algumas funções, como fome, sede, sono. Por isso, essas áreas são tão abaladas quando a ansiedade está adoecida. O seu descontrole produz vários prejuízos, não só na área mental, mas também na área física, causando doenças psicossomáticas. A síndrome do pensamento acelerado tem como base, como já diz o nome, ter pensamentos acelerados o tempo todo. Isso mesmo que você ouviu, o tempo todo. Algumas pessoas passam o seu tempo acordada todinho pensando. Mas você aí que não sofre sobre isso, fica perguntando, mas essa pessoa que pensa o tempo todo, ela não é mais produtiva que as outras? Não, não é. Porque justamente esse aceleramento do pensamento faz com que essas pessoas estejam sempre ou lá no presente ou remoendo o passado, fazendo com que no final do dia elas não consigam atingir suas metas de produção. Essa síndrome altera muito a nossa sensação de tempo. Então, nós temos duas formas de tempo, né? A física, que é a do relógio, e o tempo lógico, que é o do pensamento, do sentimento. Então, quando estamos com o nosso pensamento acelerado, ficamos fora de tempo. Temos a sensação de que o tempo passa rápido demais ou devagar demais. De qualquer forma, estamos fora do tempo e do espaço, fora do aqui e agora. E isso gera um sofrimento e muitos transtornos na vida da pessoa, principalmente lapsos de memórias, esquecimentos, distrações. A pessoa pensa para poder ter uma produtividade maior e no fim das contas, ela tem pequenos erros que fazem com que no final do dia a produção dela não seja tão satisfatória como ela gostaria. E você sabia que essa síndrome não é só problema de adulto? Pois então, muitas crianças são diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, têm, na verdade, síndrome do pensamento acelerado. Mas da onde vem isso? Tá? O excesso de estímulo na criança produz uma aceleração da ansiedade, do pensamento. Pois então, você sabia que o tédio, a falta do que fazer na infância, é muito importante? Pois é nesses momentos de tédio que a criança aprende a ter paciência a esperar numa fila de banco, por exemplo. Mas nós adultos também precisamos desse exercício, também precisamos dessa tolerância à frustração. Precisamos lidar com o tédio. E muitas vezes não temos essa experiência. No adulto, além dessa questão do excesso de estímulo, fazendo com que ela não aprenda, né, a lidar com o tédio, esse síndrome do pensamento acelerado pode vir por problemas relativos a traumas, abusos, bullying, humilhações, dificuldade em dizer não e, principalmente, excesso de importância na opinião do outro. Sim, tá? O que os outros pensam acerca de nós, nossos comportamentos, é importante. Mas quando isso é em excesso, nos paralisa. E quem tem assim do pensamento acelerado tem o intuito de pensar todas as possibilidades
de adivinhar o que o outro está pensando e ser como o outro gostaria, para não ser julgado. Isso é da área do impossível. Só pode gerar sofrimento quando não tem como dar conta, né? E quais são os principais sintomas da síndrome do pensamento acelerado? Dentre eles, ansiedade, cansaço extremo, irritabilidade, dificuldade ao adormecer. É o momento onde a aceleração dos pensamentos vem com tudo. Lapsos de memórias frequente. E outra característica também é o repouso não revigorante. Né? O sujeito acorda de manhã cansado, às vezes mais do que adormeceu. E o que a duplicação da velocidade dos áudios no WhatsApp tem a ver com tudo isso? Muito! Até porque essa aceleração toda faz com que nós estejamos muito além das nossas capacidades. É uma forma mágica de colocar mais coisas no nosso dia, nas nossas 24 horas. E é justamente o contrário que precisamos. Nós precisamos um pouco mais de paz, um pouco mais de ócio, um pouco mais de tédio nesse nosso dia. E não mais coisas para pensar, mais coisas para nos exaurir. A forma de tratar a síndrome do pensamento acelerado é via psicoterapia ou análise, né? Através, né, de sessões onde é tratada a causa dessa ansiedade, né, desse excesso de ansiedade. Outra via é a medicamentosa, aonde, através de uma consulta psiquiátrica, é feita uma avaliação e indicada medicamentos pelo qual corta os efeitos da ansiedade no organismo. E a terceira via, que é a mais indicada, é a mista de psicoterapia ou análise associada à medicação. Por quê? Reescrever nossa história é difícil, é doloroso. Mexer nos nossos defeitos, nas nossas mazelas, não é alguma coisa fácil. E isso muitas vezes aumenta a ansiedade, né? Causa um efeito rebote, que a gente chama, né? Eu vou para a ansiedade e nas primeiras sessões eu acabo ficando um pouco mais ansioso, porque é difícil mexer na nossa história. Então, os medicamentos auxiliam que esse processo seja um pouco mais intenso e também mais rápido. Mas existem algumas dicas que faz com que esse pensamento acelerado dê uma pequena pausa, né? Diminua um pouco essa aceleração toda. Então, dentre eles, é reduzir o excesso de informações. Tá? O ideal é que tenhamos uma única fonte, né, de informações econômicas, políticas ou de lazer, enfim, que a gente tenha menos informações no nosso dia, que a gente, né, direcione o nosso foco. Né? Bom, eu quero saber de política, então eu vou buscar numa ferramenta específica, eu quero saber de cultura numa ferramenta específica, eu vou estudar, então, que eu possa estar lendo um livro de cada vez. Isso é muito importante. Essa desaceleração, né, ela também faz parte de, nas redes sociais, reduzir um pouco o número de amigos ou de seguidores. Tá? Mas o que isso tem a ver? Vamos usar o exemplo do Facebook, por exemplo, né? Lá temos 5.000 amigos. Óbvio que eu não fico o dia todo pensando nessas 5.000 pessoas. Porém, o meu cérebro precisa administrar essas informações, porque elas estão ali. E isso gera um desgaste físico muito grande e mental. Então, reduzir essas pessoas que, em determinado momento, fizeram importância na minha vida, mas que agora, saber delas ou não saber, não fazem a mínima importância, que muitas vezes até as notificações estão silenciadas, isso ajuda que nós tenhamos um pouco mais de liberdade nesse nosso pensamento. Outra coisa importante é a organização da rotina. Bom, muitas pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado, elas são muito úteis ao nosso lado. Porque elas estão sempre tentando premeditar o futuro. Elas estão sempre tentando se cercar de todas as vias para serem o mais perfeitas possíveis, para que ninguém as chame a atenção. Porém, estar nesse papel
é extremamente desgastante, né? Então, ter uma rotina, checklist para o seu dia a dia, sobrar tempo para o autocuidado é muito importante. Porque essas pessoas tendem a ser muito produtivas no trabalho, por quê? Lá tem manual de rotina, né? Tem o que deve ser feito, como deve ser feito, mas em casa, às vezes, isso não existe. Então, começa a se fazer muitas atividades, não se termina a maioria delas e acaba se exaurindo muito mais no final. E talvez a dica mais importante de todas elas é tempo de contemplar a natureza. Ver o amanhecer, o pôr do sol, o luar, pôr os pés na grama, mexer com terra. Se você mora em um apartamento, um vasinho de flor, ter um animal de estimação para acariciar, dar e receber carinho. Isso ajuda muito, né? Podemos ter um pouquinho de ar, um pouquinho de gás para respirar. Bom, vocês perceberam que é muita coisa, né? Eu fiz um resumo do que pode ser e eu quero deixar para vocês à disposição os meus contatos nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, né? Eu fico, né, à disposição para responder dúvidas e alguns esclarecimentos que tenham surgido deste bate-papo, né? Até porque é algo para alguns novo, mas para outros, né? Só novidade foi só o nome, o sofrimento é antigo. Então, uma frase de Augusto Cury: a vida é bela e breve como o orvalho da manhã, porém, insistimos em vivê-la como se eterna fosse. É.